Quanto mais você tenta convencer alguém, menos você consegue. Eu sei que parece estranho, mas pensa comigo. Sabe aquelas pessoas que passam anos defendendo alguma causa, como o feminismo, racismo, capacitismo, direita e esquerda, como eu falei nos últimos vídeos, e parece que quanto mais elas tentam convencer, na verdade, mais elas afastam aquele público que ela está querendo que mude de ideia e concorde com ela? Pode ser sobre qualquer assunto, e a maioria das vezes esse assunto é muito importante, né? Como ali religião, algum assunto político, algum assunto econômico, geopolítico. E por mais que essas pessoas tenham uma boa intenção, elas acabam produzindo um efeito contrário. É muito comum nesse tipo, por exemplo, né, de vídeo aqui na internet, você vê que tem muito comentário ali de hater, muitas vezes até mesmo de discurso de ódio, indo contra tudo aquilo que aquela pessoa está querendo comunicar. Que pode até não ser algo que todo mundo concorde, como por exemplo, né, um vídeo sobre a esquerda, um vídeo sobre a direita, mas que não deixe de ser um assunto importante e relevante. Isso acontece porque existe um fenômeno psicológico muito importante por trás disso, e é o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Meu nome é Ingrid Labão, eu sou psicólogo, sou especialista em comportamento alimentar. E esse vídeo ele completa um pouquinho os últimos dois vídeos onde eu falei sobre a psicologia por trás do Lula, a psicologia por trás do Bolsonaro, e expliquei ali como que a psicologia influencia nas nossas escolhas. Então hoje eu estou aqui falando mais um pouquinho de escolhas, mas num outro sentido. O que acontece é que o ser humano ele não gosta de sentir que ele está sendo empurrado para uma conclusão. Ele se sente manipulado. E quando ele se sente dessa forma, a tendência não é ele concordar, é o contrário, é ele resistir. E hoje eu quero trazer aqui sobre a psicologia ali da polarização, né, do binário, um ou dois, das escolhas, das diferenças, das pautas diferentes que a gente tem aqui no Brasil ultimamente. E eu vou te explicar porque que quanto mais você tenta convencer alguém, normalmente menos você consegue. Vem comigo? Existe uma ideia que parece muito comum, né, que parece até lógica, que é o quê? Se eu tenho razão e eu argumentar com a outra pessoa que discorda de mim, de uma forma inteligente, de uma forma trazendo ali fatos, logicamente, essa pessoa ela vai concordar comigo, porque ela vai perceber que ela está errada. A maioria das pessoas pensa isso quando ela vai ali querer discutir, seja numa conversa presencial, seja às vezes até aqui nos comentários do vídeo, ela sempre pensa que se ela tem razão, ela consegue provar isso, logo a outra pessoa que não concorda vai entender o ponto de vista dela e vai mudar de opinião. Mas será? Só que o ser humano, ele não funciona dessa forma, Como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente adoraria sermos pessoas completamente racionais, mas na verdade nossas decisões, principalmente decisões de certo e errado, de moral, elas estão ligadas à nossa identidade, Eu não consigo ir contra alguma coisa que eu considero que seja muito certa. E quando a gente sente que tem alguém ali atacando, certo? Uma crença, atacando um valor, a gente não interpreta isso como uma troca de ideia, a gente não interpreta isso como uma lição, uma oportunidade de aprendizado, a gente interpreta isso como uma ameaça. É como se tivesse alguém dizendo assim, sua visão de mundo está errada, sua história está errada, a sua identidade está errada, tudo que você aprendeu está errado. E ninguém gosta de se sentir assim. E aí, ao invés de a gente parar para ouvir e tentar entender o que essa pessoa está falando, a gente já entra na defensiva. E aí, nesse exato momento, aquela conversa que poderia ser racional, que poderia ser uma busca ali, da verdade, da melhor conclusão, ela vira unicamente ali uma ameaça na qual eu preciso me defender. Porque ela vira uma disputa. Ela vira uma tentativa de provar que você está errado. E eu estou trazendo isso aqui para pautas importantes, Você pode ver ali em vídeos, por exemplo, de feminismo, que vai ter gente falando, não é nem sobre o machismo, mas a pessoa, um homem, ele pode ver, ele vai se sentir ofendido. E muitos vídeos de pessoas que são muito apaixonadas pelas causas são vídeos, sim, com uma linguagem muito violenta. A forma de falar, ela é violenta, uma comunicação violenta. E esse homem, por exemplo, que está ali vendo, ele se sente atacado e aí ele vai querer comentar sobre outras coisas. Então aquele objetivo de fazer a pessoa concordar comigo, ele vai totalmente por água abaixo. Mas isso, estou dando exemplo aqui de coisas importantes, mas isso serve dentro de uma relação. Quantas vezes você, por exemplo, está ali tentando convencer seu cônjuge ou seu filho
certo de alguma coisa, e você percebe que essa pessoa nem está te ouvindo, ela está ouvindo você pensando em como ela vai rebater aquilo que você fala. É muito comum quando a gente, psicólogo trabalha com terapia de casal, você vê ali que um está falando, o outro não está ouvindo de fato, o outro está vendo o que ele pode usar daquela interpretação, daquilo que ele está ouvindo contra o outro, para descredibilizar o outro, para fazer o outro mudar de ideia. Então, ouvir não é só escutar, ouvir é sempre tentar entender de alguma forma o ponto de vista do outro. Quando a gente não está aberto a tentar entender o ponto de vista do outro, não vai existir uma comunicação, nem uma troca de ideias, e nem sequer uma possibilidade de que alguém mude de opinião. Isso tem até um nome, chama reatância, A reatância é quando a gente sente que tem alguém querendo controlar o que a gente sente, o que a gente pensa e até mesmo a nossa liberdade. Quanto mais pressionado a gente se sente, mais a gente tende a fazer o contrário, tá? Isso é natural do ser humano. Pensa ali num adolescente, você fala pra ele assim, você não vai na festa, Pensa aí em você quando era adolescente ou se você tem um filho adolescente, fala assim, não, você não vai pra festa. Você fala pra esse adolescente, mas é aí que ele vai querer ir pra essa festa. E pense que isso é só com os adolescentes? Não, é que os adolescentes vão ter aí uma reação mais genuína. Mas com o adulto acontece a mesma coisa. Quando alguém vai falar algo contra você, você sente aquela coisa tipo, que saco. E aí a gente faz exatamente a mesma coisa do adolescente. Isso instiga a gente a ficar na defensiva e talvez até querer mais defender aquele nosso ponto de vista, ou aquele nosso comportamento que a pessoa está indo bater de frente. É preciso ser um adulto extremamente terapeutizado, que está com a terapia ali muito em dia, para alguém bater de frente com você, alguém questionar ali uma crença, um valor, uma identidade sua, e você pensar assim, será que essa pessoa tem razão? Deixa eu parar para pensar. Às vezes a pessoa até consegue fazer isso, mas primeiro, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi, não concordo. Depois ela para e reflete, não, acho que eu posso pensar um pouco sobre isso. É raríssima a pessoa que você fala isso para ela, ela pensa assim, por quê, Deixa eu ver se isso de fato faz algum sentido para mim. Principalmente quando quem está conversando com você é alguém que não tem uma autoridade sobre você, ou alguém que você não gosta muito. Porque se é, por exemplo, a sua mãe que fala isso para você, daí você gosta muito dela, ela tem uma autoridade ali, sobre você, talvez você queira entender por que alguém que gosta de você está ali criticando, de alguma forma você. Mas quando essa pessoa ela não tem uma importância, tem uma autoridade, mas é aí que a gente realmente não se preocupa em tentar entender o lado dessa pessoa. E veja bem, eu não estou dizendo que isso aqui é certo ou errado, eu estou apenas explicando como que funciona a nossa mente. Se é certo ou errado, essa conclusão vai com você. O Instagram e o YouTube, a rede aqui na qual estou conversando, ele teve uma mudança significativa do Orkut. Nossa, agora eu denunciei minha idade, Quem lembra ali do Orkut? No Orkut a gente tinha as comunidades, Eu lembro até hoje que tinha ali a comunidade Eu Nunca Morri Jogando Futebol, a comunidade Eu Odeio Segunda-feira, Eu Adoro Pão, tinha várias comunidades. E todo mundo que tinha aquela mesma opinião participava dessa comunidade. Então, dentro daquela comunidade, os debates, eles dificilmente tinham pessoas contra. Afinal de contas, eu não vou entrar numa comunidade que diz eu amo pão, se eu não gosto de pão, para ir lá ficar falando que farinha faz mal, que farinha inflama. Mas o Orkut, o Instagram, o TikTok, o Thread, enfim, vários outros, eles trazem o contrário. Quando você está ali rolando o feed, aparece vídeo de pessoas que você não segue, Ele mostra para você vídeos de pessoas que você não segue, por mais que sim, eu sei que tem ali os interesses, ele vai mostrar vídeos aleatórios, às vezes até de que seus amigos curtiram. E aí a gente se depara com coisas que a gente não concorda. E se você for olhar, você vai ver várias discussões, muitas vezes com discurso de ódio, muitas vezes com xingamentos extremamente agressivas ali nos comentários, onde é muito perceptível que ninguém está tentando fazer ninguém mudar de ideia. Essa pessoa ela está ou distribuindo ódio gratuito, porque ela realmente ali perdeu as estribeiras e ficou muito irritada, ou ela está só desesperadamente tentando provar o ponto de vista dela. E por que eu digo que isso é interessante, Porque no Orkut a gente não tinha esse tipo de discussão que a gente tem nos comentários ali, de Instagram, de YouTube, de TikTok. E é algo que a gente pode começar a perceber. Quando você entrar ali de novo numa rede, ou de repente até aqui nesse vídeo que vai ter comentário assim, você começa a perceber que a maioria dos comentários não é sobre querer fazer ninguém mudar de ideia, é unicamente tentando justificar o seu pensamento. Ninguém consegue mudar a opinião de ninguém, e a pessoa quando sai dessa discussão, ela está mais do que convencida que ela estava muito certa, ou seja, a discussão não serviu para nada.
E isso acontece porque naquele momento não era mais importante escutar, compreender. O mais importante era resistir e se manter firme àquilo que você acredita. Mudar de opinião significa, né, admitir de uma certa forma que aquilo que você pensava era errado. E aqui a gente entra num paradoxo muito interessante. Algumas pessoas passam a vida defendendo uma causa que elas consideram importante. E sim, isso é de extrema importância no nosso mundo. Grandes mudanças, grandes transformações ali, né, mundiais, elas só aconteceram porque alguém de fato colocou lá a sua posição e lutou por essa posição. O problema é quando a necessidade de convencer se torna muito maior do que a capacidade dessa pessoa de dialogar. Por quê? E muitas vezes é inconsciente, tá? Porque muitas vezes, ao invés dessa pessoa pensar assim, como eu faço para convencer aquelas pessoas que estão contra mim, né, que não concordam com o meu ponto de vista, e na verdade vira algo sobre como eu posso mostrar para essas pessoas que elas estão erradas. E meu amigo, minha amiga, ninguém gosta de escutar que está errado. Nem criança, nem adulto, nem velho, nem ninguém. Quando o objetivo é vencer uma discussão, a outra pessoa ela vira seu adversário. Mas quando o objetivo é gerar uma reflexão, aquela pessoa ela continua sendo uma pessoa. E essa diferença é o que muda tudo quando a gente pensa ali em convencer alguém do nosso lado da história, seja em uma pauta extremamente importante, como convencer ali de repente um homem red pill, né, de que o machismo tem matado mulheres, quanto de convencer ali o seu filho de que aquela festa de origem duvidosa não é algo seguro para ele. E é por isso que a grande parte das militâncias, né, elas não criam uma curiosidade nas pessoas que são, né, contra elas. Contra elas que eu falo, contra a ideia, né, que elas estão ali pregando. Elas não criam curiosidade, elas criam resistência, então elas não aproximam, elas afastam aquele outro público. Às vezes eu até penso, se de repente, né, nesses vídeos que são muito enfáticos sobre um ponto de vista, sobre uma militância, se eles realmente querem que as outras pessoas olhem ao lado deles e entendam eles, ou se eles estão só frustrados, né, porque militâncias e causas, né, sociais, elas causam muita frustração, né, em quem luta por elas, e não é o vídeo, né, os discursos não são só uma forma de desabafar. Não sei, fica aqui a reflexão. E para mim é aí que mora o grande problema da polarização. O problema não é discordar, né? Discordar é natural, é saudável. O problema é que quando a pessoa do outro lado deixa de ser uma pessoa que não concorda comigo, deixa de ser alguém que eu só não concordo, né, que eu discordo, e passa a ser alguém que eu desprezo. Porque quando isso acontece, a empatia ela simplesmente desaparece. Ninguém tem empatia com uma pessoa que despreza. E dentro dessa discussão onde eu desprezo alguém, eu acabo desumanizando essa pessoa. É como se eu parasse de ver ela ali, né, como um ser humano que tem sentimentos, que vai se ofender com o que eu falo, que vai ficar triste com o que eu falo, independentemente dela não concordar comigo. E às vezes eu crio até uma caricatura, né, desse grupo. Então, essa caricatura, ela desumaniza o outro e muitas vezes ela é generalizada. Um exemplo muito fácil que a gente vê bastante ali quando a gente vê assuntos sobre feminismo, por exemplo, que é falar, porque todo homem, blá 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 blá. Todo homem. 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Metade aí homem mais ou menos. 4 bilhões de homens e são todos iguais. Então o problema é quando a gente descaracteriza essa pessoa, né? Cria uma caricatura ali dela e desumaniza essa pessoa, porque aí essa discussão ela não serve para nada além da gente ter discursos de ódio. Vou dar aqui alguns rótulos, por exemplo, né? Que é machista, que é bolsonarista, que é o gado, que é esquerdista, né? Que é comunista, que é veganista, que é o chato. Olha quantos rótulos nós temos. E quando a gente vê um grupo de pessoas com rótulo, com essa caricatura, eu desumanizo eles totalmente. E pessoas que eu desumanizo, eu nem sequer me dou o trabalho de entender, muitas vezes nem de ouvir de nada. A eles eu unicamente coloco
a minha antipatia, muitas vezes até a minha raiva. Então, olha o perigo que esse tipo, né, de discurso onde não há empatia pode nos levar. Quero deixar uma reflexão final, porque eu não quero que você chegue nesse vídeo pensando assim, então eu não devo defender aquilo que eu acredito. Não, claro que não. Você deve sim defender aquilo que você acredita sempre. Porque é importante ter sua identidade, é importante ter suas crenças, é importante ter os seus valores, é importante respeitar suas histórias, seu conhecimento empírico, né, seu conhecimento também adquirido. O problema é acreditar que a agressividade é a melhor forma de transmitir a sua mensagem. E eu não estou falando aqui, antes que alguém venha, né, dizer que eu estou pedindo para você ser uma pessoa mansa, principalmente se você for mulher e falar, mas então você está querendo que as mulheres, né, sejam mansas. Não é sobre isso. Se você pensou isso quando eu falei agora, reveja o vídeo porque você ainda não entendeu. Não é sobre ser manso, é sobre enxergar o outro com uma empatia e entender se a sua mensagem está de fato mudando ali ou tentando mudar o posicionamento do outro ou apenas atacando esse outro que nunca vai te ouvir enquanto se sentir atacado. E faça esse vídeo porque tenho sentido ali nos últimos anos, né, tanto quanto pessoa fora da minha profissão quanto na minha profissão, que o mundo está ficando muito agressivo. E junto com essa agressividade, a gente está cada vez com menos empatia e está cada vez mais polarizado, né? Não só na política, mas na religião, nas ideias sociais, enfim, cada vez mais cada um de um lado, né, de lados opostos. E isso não permite que a nossa sociedade possa crescer em harmonia. Por isso eu trago esse vídeo. Pensa agora, né, como um fechamento, de alguém que conseguiu convencer você do contrário aí em algum momento na sua vida, né? Um professor, um parente, um amigo. Ele te convenceu gritando, ele te convenceu te humilhando, ele te convenceu mostrando tudo que você já fez de errado? Provavelmente não. De repente até te mostrou o que você fez de errado, mas te mostrou isso com empatia, te mostrou isso com carinho. Ele conseguiu colocar você para pensar do lado do outro, o que a gente chamaria de empatia. Finalize esse vídeo com uma última reflexão. Quando você estiver tentando convencer alguém, não pense como eu provo que eu estou certo, mas pense como eu consigo ser ouvido. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like que me ajuda muito. Se você ainda não se inscreveu no canal, chegou até aqui no fim do vídeo e não se inscreveu, se inscreve aí para mais conteúdos como esse.